Mas vamos reagir a personagens que são muito parecidos. Parecidos. Vamos lá, bora. Personagem com design único é um trampo pra poucos. Tanto que de vez ou outra aparecem personagens de diferentes séries que são assustadoramente parecidos. What the fuck? E às vezes tanto na aparência quanto na personalidade. E aí a gente fica em dúvida se são pessoas interpretadas pelo mesmo ator, se são seres de multiversos diferentes, ou se são gêmeos separados da maternidade que saíram da mesma vagina. Olha a língua. E ao contrário desse meu primeiro vídeo onde eu falo sobre personagens de desenhos, hoje vou abranger personagens de filmes, séries, games e animes que são muito iguais. Para de me imitar, caralho. E já que eu vou citar o Seiya neste vídeo, espera aí, esse é mesmo o Seiya? Que tal se juntar em uma aventura com ele e com os Cavaleiros de Atena em Saint Seiya Lendas da Justiça? Um jogo RPG. Saga. Mas eu não estou sendo patrocinado. Sendo meu Bora. não esse tipo de lápis, mas Lápis Lazuli, uma das integrantes da Crystal Gems em Steven Universe, aparentemente viveu tempo suficiente para antagonizar Penny, uma vilã de um anime super obscuro dos anos 60 chamado Golden Bad. Pois é, cá estamos nós conhecendo o passado dos personagens antes da sua fama. Sério, praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V, tanto na cor da pele quanto no corte de cabelo. Só não faz muito igual, né? Pois é, Rebecca Sugar. Achou que ninguém ia descobrir, né? Ladrão. Kevin Levin, um esmosiano que no começo era um vândalo e inimigo de Benio, depois virou seu melhor amigo, tomou bomba e comeu a prima dele. E mais tarde virou um gótico emo feio que só a porra. Entretanto, todavia, em outra realidade paralela, Kevin na verdade é Van Cleef, líder do Abismos e que quer dominar o mundo iniciando uma nova era para os Evos em Mutante Rex. Abismos e que quer dominar o mundo se não tivesse essas duas coisas aqui brancas, preto daria pra dizer, é igualzinho. Iniciando uma nova era para os Evos em Mutante Rex. Tipo, se você for parar pra olhar, ele é quase uma versão mais velha do Kevin. Principalmente se você for comparar com o Kevin 11.000. Ambos são cabeludos, passam uma vibe meio emo, possuem um belo shape e tem um tom de pele meio pálido. Além de possuírem habilidade de absorção. E, por ironia do destino, são dublados pelo mesmo cara aqui no Brasil. No caso, Dudu Espinosa. Eu disse nada de pânico. Enquanto estivermos dentro da nave, estaremos seguros. Agora podemos entrar em pânico. Eu admito que você é bem determinado. Se é assim que quer, eu mesmo vou acabar com você. É claro que temos que levar em consideração que ambas as séries foram produzidas pelos mesmos caras, no caso, a Man of Action. Entretanto, porém, não obstante, quando um dos criadores foi questionado no Twitter se o design de Van Cleef era inspirado no do Kevin, Duncan apenas disse que nah. E depois respondeu que ele foi baseado no Drácula. Então, aparentemente as semelhanças foram apenas uma mera coincidência. É o que tudo indica. A gente finge que acredita, né, chefe? Se você já viu Moana, deve conhecer Maui, semideus metido que adora exibir sua montanha de músculos, e também uma metralhadora humana que deixa seus inimigos com mais furos que o Lázaro Barbosa em Overwatch. Pera. Eu não assisti muito. Sim. Maui é um personagem jogável em Overwatch 2. Só que aqui ele tem o nome de Mauga. Até o nome é quase igual. Ambos são cabeludos, imponentes, têm um porte físico de um tanque de guerra, tatuagens tribais iradas e compartilham da mesma cultura. Ou talvez seja porque eu enxergo os samoanos da mesma forma que eu enxergo os japoneses e coreanos. Tudo igual. Vai dizer que eu sou único. Ele até mesmo tem alguns trejeitos e uso intencional de algumas referências do filme. Como, por exemplo, uma das falas de Mauga no jogo é "You welcome", que em português é "de nada". Que é claramente uma referência à famosa música de Maui. A maioria aqui de vocês devem conhecer Dr. Doofenshmirtz, cientista maluco e azarado de Phineas e Ferb, que teve a infância tão triste quanto a do Ninja Gari.
ponto de seus pais nem aparecerem no seu nascimento e de ter sido criado por jaguatiricas. Provavelmente se cansou de tentar conquistar a área dos 3 estados e fracassar miseravelmente e se tornou Rikiwa, mais conhecido pelo seu nome de vilão Redestro, CEO da Tenera Company e também líder do exército de meta-libertação em My Hero Academy. Agora falando sério, ele é praticamente uma versão maromba do Luffy. Normal, mas não sei isso. Não vejo. Principalmente porque ambos... Normal, não consigo ver a semelhança. Tem narizes extremamente pontudos e não consigo ver a tortos. E semelhança. até mesmo seus penteados são meio parecidos. Eu acho quase impossível isso não ter sido uma inspiração, sei lá. Pra vocês terem noção, o próprio criador de Phineas e Ferb, que também deu a voz ao Luffy, fez um vídeo falando sobre o personagem e reagindo a esse vídeo maravilhoso. Empresa do malvado do Fenty. Ah, que surpresa inesperada. E quando eu digo inesperada é porque é completamente inesperada. Olha, se a gente for entrar na área só dos animes, dá pra fazer trilhões, zilhões de continuações desse tema. Porque, meu irmão, tem horas que os japas ficam sem criatividade na hora de criar personagens. E um dos casos mais emblemáticos, até porque se trata de 2 animes colossais, é o do Shanks de One Piece e o de Gildart de Fairy Tail. Agora eu sei porque o Shanks aparece pouco, porque ele tá gravando em outro anime, né? Sério, o nível de semelhança aqui é absurdo, tanto na aparência quanto personalidade e história. Os dois têm cabelos ruivos com quase o mesmo penteado e a mesma barba, se vestem da mesma forma, são durões, fortes pra cacete, coaches. Perderam seus braços, cuidaram do protagonista quando ele era pequeno, quase como se fosse uma figura paterna, só aparecem de vez em nunca, e a cereja do bolo é... abandonaram a filha. É inevitável as acusações, né? Dizendo que uma é uma cópia descarada da outra e etc. E aí os fãs de Fairy Tail rebatem dizendo que ele é uma cópia do Shanks, só que melhorada, né? Wraith é uma guerreira feroz capaz de realizar ataques rápidos e mortais em Apex Legends. Mas sabe qual personagem também é bastante rápido? O Sonic. Não este Sonic, e sim o Sonic da velocidade do som de One Punch Man. Veja, os dois usam trajes escuros que remetem velocidade e furtividade, usam cachecóis e têm um penteado parecido com um coque e franjas que caem sobre seus rostos. Existe até uma teoria entre os fãs de que ambos são a mesma pessoa. Acontece que Sonic costumava ser um cara, até que um belo dia o Saitama acidentalmente atingiu os bagos dele com um soco. Opa. Desde então o coitado foi castrado e teve que mudar de gênero e começar uma vida nova em Apex. E como ele já tinha um rosto de mulher, tudo ficou ainda mais fácil. E essa teoria se fortalece ainda mais pelo fato da personagem ser capaz de manipular portais e dimensões, multiversos. Então, quem sabe, né? Curiosidade aleatória. Ela corre que nem o Naruto. Não veria que seja. Stolas. Um demônio coruja, príncipe do inferno e também um fiado muito safado que gosta de seu amante Blitzo das maneiras mais profanas possíveis em Reluva Boys. Porém, existe outra criatura infernal poderosa com a mesma pegada refinada e sofisticada do Stolas. Green, mestre enigmático da trupe Green, rei do pesadelo em Hollow Knight, líder que exala uma voz mais rouca que a de uma idosa fumante com câncer na garganta. E repare só, os dois são quase irmãos gêmeos separados da maternidade. Ambos são altos e magrelos, usam capas estilosas, têm olhos vermelhos, rostos brancos em forma de coração e usam o mesmo esquema de cores, vermelho, preto e branco. Além de ambos serem da realeza e muito poderosos. Talvez a única grande diferença é que uma é uma coruja e o outro um inseto. E como Hollow Knight nasceu primeiro,
Creio que é bem provável que a criadora tenha jogado o game, viu o personagem e usou o design dele como inspiração para criar o Stolas. Nesse vídeo eu brinco a todo momento que os personagens são atores que trabalham em uma obra ou outra. Porém, existem alguns casos que isso de fato é real. Tipo, esse daqui eu sei em um anime de boxe, ou esse onde ele tá montado em cima de um robô Pegasus, ou esse onde ele é um ninja. Você não é o único anime de ninja, Charutos, o craque. E bom, isso tem um nome, e é chamado de Star System, ou Sistema Solar. Técnica usada por alguns autores para criar uma espécie de universo compartilhado entre as suas obras. Acontece que por volta de 1947, Osamu Tezuka, o pai dos animes, teve uma ideia genial. Em vez de eu criar personagens novos do zero para cada história, que tal eu reutilizar personagens que eu já criei em outros mangás de minha autoria? Gênio! E essa técnica ficou tão famosa que passou a ser utilizada por vários mangakais, como Masami Kurumada, onde em todas as suas obras tem um Seiya diferente, o Seiya Verso, ou Hiro Mashima, onde em quase todas as suas histórias tem os mesmos personagens com as mesmas características, com exemplos mais gritantes sendo Zigguard de Rave Master e Gilau de Fairy Tail. Até o Kubo utilizou dessa técnica safada. Mano, nem ferrando que esse figurante não é o Ichigo de cabelo preto. Eu acho que eu vou usar essa desculpa quando eu virar mangaka e não tiver mais ideia pra criar personagem. Que isso? Não tô reciclando personagem não. Eles são atores, confia. Desde o lançamento do incrível Circo Digital, a animação essa que explodiu na internet, muitos fãs enxergam semelhanças bem semelhantes entre a Pomni, protagonista da animação, e a personagem Kobeni, caçadora de demônios na série Chainsaw Man. Que diabos tem a ver uma coisa com a outra já? Kobeni, caçadora de demônios na série Chainsaw Man, a ponto que uma enxurrada de fãs das duas personagens juntas inundarem a internet. E de fato, se você ignorar as diferenças no estilo de animação que uma série tem da outra, você vai notar que as duas carregam características físicas e mentais muito parecidas. Ambas têm cabelo curto e marrom bem similar, com mechas ao lado do rosto, com a diferença que a Pomni tem duas mechas e a Kobeni só uma. As mesmas possuem personalidades parecidas e frequentemente fazem expressões faciais que demonstram confusão, desconforto e um pouco de desespero, como se a qualquer momento fossem ter um colapso mental. E as mesmas exalam uma energia fofa com uma pitada de estranheza, tirando a parte que uma se veste igual MIB Homens de Preto e a outra uma cosplay mistureba de palhaço com um bobo da corte. Inclusive alguns fãs teorizam que é por isso que a Kobeni sumiu da obra, tomou um chá de sumiço e desapareceu na parte 2 de Chainsaw Man, porque ela ficou presa no circo, e é muita ironia do destino, né? Mas enfim, me diga o que você acha dessas semelhanças. Galera, valeu, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu.